Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje é sobre a adaptação dos seres vivos. Então, para a nossa aula de hoje, certo? Nós vamos abordar esse assunto de maneira bem interessante. O que quer dizer adaptação? Por exemplo, agora, nós estamos vivendo o período com a pandemia, não é? Da Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Nesse caso, nós estamos tendo que nos adaptar à nova realidade. E o fato de estarmos, tanto os professores dando aula, né, de casa, que é o ensino remoto, como vocês também, não é, estarem em casa, desenvolvendo essas aulas também dessa forma, é uma maneira de adaptação. Então, os seres vivos, eles buscam se adaptar às situações decorrentes da vida, né? Darwin já dizia, Charles Darwin, que quem sobrevive é o ser mais adaptado. Então, por isso que nós temos que procurar sempre, como bons seres vivos que somos, estarmos em processo de adaptação, ok? Dessa forma, vamos começar estudando os níveis de organização dos seres vivos. Em termos de níveis de organização dos seres vivos, nós vamos começar pela forma mais simples de organização até a forma mais complexa. A forma mais simples de organização dos seres vivos são os átomos, porque os seres vivos são compostos de átomos. Os átomos se agrupam e formam as moléculas. E essas moléculas elas vão produzir uma diversidade de substâncias como proteínas, certo? Como carboidratos, como minerais e outras, tá, gente? Então, as moléculas se agrupam nos seres vivos e fazem as organelas celulares que estão dentro da célula e vão desempenhar diversos processos para a manutenção de vida das células. Dessa forma, as organelas vão formar as células e essas células, com a mesma função, elas se agrupam e formam os tecidos, que pode ser tecido epitelial, que é a pele, certo? Epitelial. O tecido nervoso, ok? Onde estão os neurônios. O tecido muscular, onde estão os músculos. Então, as células com a mesma finalidade, com a mesma função, elas se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos iguais, por exemplo, o tecido ósseo, por exemplo, certo? Quando ele se agrupa, ele forma os órgãos, como por exemplo o osso, que aqui está, certo? Então, quando os tecidos de mesma função se agrupam, formam os órgãos. Esses órgãos, né, quando eles se agrupam com a mesma finalidade, eles formam os sistemas. Então, nós vamos ter o sistema digestivo, o sistema circulatório, dentre outros. Os sistemas, quando se agrupam, ou seja, o sistema circulatório, nervoso, urinário, vai formar o organismo, certo? Organismos de mesma espécie, quando se agrupam, formam populações. Aqui nós temos uma população de alce. E populações diferentes, como por exemplo de alce, de aves, de plantas, tá aqui escrito errado, certo? De plantas, de peixes. Quando se agrupam, populações diferentes formam as comunidades. Nós vivemos em comunidade, certo? Porque vivemos onde tem seres humanos, não é? Nós vivemos onde tem plantas, nós vivemos onde tem animais, então tem várias populações diferentes. Então nós vivemos em uma comunidade, certo? Nós seres humanos. E diferentes comunidades, quando se agrupam, elas formam o que nós chamamos de ecossistemas. Diversos tipos de ecossistemas juntos, que nós vamos estudar hoje a respeito de ecossistema, certo? Vai formar a biosfera.
E o que é que vai ser a biosfera? A biosfera vai ser toda e qualquer parte da Terra que contenha vida, porque a palavra bio vem de vida e fera vem da esfera que é da Terra, ok? Desta forma, os seres vivos, eles possuem diversidade de adaptação. E eles se adaptam através de diversos fatores. Fatores esses bióticos, bio vem de vida, e abiótico, esse A é a negação, é que não vem da vida, certo? Então, esses fatores bióticos e abióticos influenciam no processo de adaptação dos seres vivos, os fatores vivos e os fatores não vivos. Quem são os fatores vivos, os fatores bióticos? Eles são aqueles que têm a sua influência a partir de outros seres vivos, como, por exemplo, as plantas e outros animais, como aves, né, que são pássaros, como macacos, como plantas. Então, qualquer ser vivo constitui os fatores bióticos. Os fatores abióticos, eles vão ser aqueles em que tem a participação dos elementos, como água, o ar, a luminosidade e a temperatura. Então, os fatores que nós consideramos esse A que é de negação bióticos, ou seja, com a ausência de vida, mas a vida para existir precisa desses elementos, são a água, o ar, a luz, né, a luminosidade e a temperatura, ok? Então, a adaptação dos seres vivos, né, nos ecossistemas, ele vai depender dos fatores bióticos, que são os fatores, não é, que têm vida, como aqui estão mostrados, e os fatores abióticos, que são os que já foram mencionados anteriormente. Então, tem luminosidade, água, temperatura, ar. E os fatores abióticos, né? Os seres vivos dependem dos fatores abióticos, certo? Então, eles estão interligados para formar o ecossistema, certo? Então, nós vamos ter aqui que o que é um ecossistema? Um ecossistema nada mais é do que a interação entre os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, e os fatores abióticos não vivos. Em todo lugar que tiver interação entre algum ser vivo com um ser não vivo, ali é um ecossistema, certo? Então, existe uma área específica para o estudo dos ecossistemas. É a ecologia, eco, certo? E logia, que vem de casa. Então, ela é responsável por estudar todos os fatores que envolvem as espécies que compõem, então, os ecossistemas. A adaptação dos seres vivos, né? Existe uma diversidade de ecossistemas. Aqui nós temos um exemplo clássico de ecossistemas aquáticos. Nós vamos ver que nos aquáticos existem diversos tipos. E nós também temos ecossistemas terrestres, onde também existem diversos tipos de ecossistemas terrestres, que também podem ser chamados, não é, de biomas. Vocês estudam bem os biomas em geografia, certo? Os tipos de ecossistema, né? Nós vamos ter aqui, vou mudar aqui a cor da caneta. Nós vamos ter aqui o terrestre, certo? Como, por exemplo, os desertos, a floresta amazônica e as florestas em geral. Pode ser até uma casca de uma árvore caída no chão. Os aquáticos, que podem ser de água doce, como um açude, por exemplo, ou um rio, ou de água salgada, como o mar, um estuário, por exemplo. Os ecossistemas de água doce encontram-se em rios, lagos e lagoas. Os de água salgada formam os mares, os oceanos e também os estuários. Vai existir também ecossistemas mistos, ou seja, os que se encontram nas margens dos mares, dos rios e dos lagos, que tem uma parte terrestre e outra parte aquática, certo? Então, aqui nós vamos ter alguns tipos de ecossistema. De acordo com a dimensão, o que é essa dimensão aqui? De acordo com o tamanho, certo? Nós vamos ter microecossistemas pequeninos, só visível ao microscópio.
certo? Nós vamos ter o mesoecossistema, que são ecossistemas intermediários, e os macroecossistemas, que são os grandes, já totalmente visíveis. E aqui, quanto à localização, a gente vai ter os terrestres, que já foi mencionado, os aquáticos também, e esses aquáticos podem ser marinhos, os estuarinos e os ducícolas. Ducícolas é porque são de água doce, tá bom? E os estuários é essa passagem aqui de um rio que desemboca no mar. Então, entra a água do mar no rio e sai a água do rio que vai de encontro para o mar. Então, aqui eu tenho uma foto de um ecossistema. Olha que ecossistema lindo! Que ecossistema é esse? Nós temos as plantas aqui, com certeza aqui dentro vamos ter peixes, né? E alguns outros organismos, até moluscos, ok? E micros crustáceos, nós vamos ter também aqui crustáceos, certo? Então, temos a água, né? Temos o clima, né? Então, temos fatores bióticos, que têm vida, e fatores abióticos, interagindo. Então, que ecossistema é esse? Quem sabe? Esse ecossistema aqui é o nosso açude do Jatobá, né, gente? É o nosso açude aqui do Jatobá, da nossa linda cidade de Patos. Esse segundo ecossistema aqui, sim, gente, voltando, aqui é um ecossistema ducícola, ou seja, é um ecossistema de água doce, certo? Um ecossistema aquático, ok? De água doce, tá? Nós vamos ter aqui essa outra imagem. Aqui não é um açude, mas é também um ecossistema, ó, temos fatores abióticos, água, não é plantas, aqui dentro também vai ter alguma vegetação e vai ter as algas também, mas tem peixes, certo? Tem bivalves, que são os moluscos, e uma diversidade de organismos. Então, que ecossistema é esse? Que tipo de ecossistema é esse? Também é um ecossistema o quê? Aquático, certo? Aqui ele é aquático e nessa região aqui, ó, a gente pode dizer que ele é um ecossistema misto, certo? Mas vamos levar em consideração essa área aqui, ele é aquático e ele é de água salgada, então ele é marinho, tá? Porque fica localizado em um estuário. Esse ecossistema aqui, gente, que ecossistema é esse? Que ecossistema é esse? Esse ecossistema aqui é um ecossistema o quê? Terrestre, certo? E ele faz parte de um bioma bem conhecido por nós. Que bioma é esse? É a Caatinga, ok, gente? Então, aqui nós vamos ter os seres vivos e os ecossistemas. Então, olha só, os seres vivos ele têm uma relação de dependência dos ecossistemas, porque eles precisam do ecossistema. Então, em 2008, certo? No ano de 2008, sabia-se que a quantidade de espécies que tinham sido descobertas pelo homem, né? Muitas espécies são extintas, tá, gente? Eram no valor de 1.412 espécies. 751 mil de insetos, a maior parte, protozoários 57.700, plantas 248 mil, procariontes, né, que são as bactérias e as metanogênicas, que são as árqueas, 4.800, fungos 69 mil, e outros animais, não é? Que são animais maiores de grande porte, 281 mil. A maioria são insetos. E eles têm uma grande relação com os ecossistemas. Então, os seres vivos, de maneira geral, eles tendem a se adaptar aos ecossistemas para conseguirem viver em cada tipo de ecossistema. Mas o que é adaptação?
A adaptação é qualquer característica que um ser vivo tenha, né, que o torne integrado ao ambiente em que ele vive e que aumenta as suas chances de sobrevivência. Então, eu posso dizer a vocês que até na nossa casa a gente tem que se adaptar. Para a gente se integrar melhor no sistema, de vez em quando a gente tem que ir lá, lavar uma louça, ajudar a passar uma vassoura na casa, não é? Para que a gente se integre bem ao sistema e a gente se adapte bem. Mas os seres vivos, né, na natureza, eles possuem algumas técnicas, algumas características que eles ganharam ao longo da evolução para a sua adaptação. Então, tem seres vivos que se adaptam às baixas ou às altas temperaturas. Os ursos polares, por exemplo. Eles consomem uma quantidade muito grande de alimento para ter um tecido gorduroso espesso para eles aguentarem as baixas temperaturas, porque as gorduras vão servir como material isolante de calor. Ele também possui a sua pele negra, né? A pele é preta, né? A pele é escura. Para quê? Para impedir a perca de calor, certo? Então, ele tem essas estruturas que são adaptativas às baixas temperaturas. No caso aqui dos lagartos, certo? Ele se adapta também às altas temperaturas, regulando a própria temperatura do corpo dele. E ele tem a necessidade de pouca água, então as características que ele possui, né, os lagartos, eles já são para se adaptar a ambientes com pouca água, com escassez, aliás, com alta temperatura e também eles se adaptam a pouca água também. Tem alguns seres vivos que também se adaptam à escassez de água, que nós temos o nosso xique-xique, aqui na nossa região Nordeste, conhecido como nome científico, Pilocereus gonelei, certo? Esse é o nome científico do xique-xique, e aonde nas suas estruturas ele se adapta à escassez de água, né? As suas folhas são transformadas em espinhos, porque é nas folhas das plantas que acontece a maior parte da evaporação da água, certo? Então, como acontece a evaporação da água nas folhas, no caso aqui das plantas da nossa caatinga, as folhas se transformam em espinhos, para que elas percam a menor quantidade de água possível, e as suas estruturas do caule, elas conseguem armazenar água, certo? Para resistirem aos longos períodos de estiagem. Como atividade vocês vão fazer no caderno de vocês? Essas questões aqui. Aqui está o número de linhas que vocês vão deixar entre uma questão e outra, porque eu quero que vocês respondam assim, certo? Faça a pergunta e dê a resposta. Aonde vocês vão tirar uma foto e vão enviar para o meu privado, certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.